nome é Adenilton. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre síndrome coronariana aguda, para deixar todo mundo ativo aí e disponível nessa fase do Covid-19, para ninguém ficar parado, beleza? Para a gente começar a falar de síndrome coronariana, talvez o mais importante, e a gente vai tentar destrinchar isso daqui bem, é caracterizar de forma adequada a dor típica de uma síndrome coronariana aguda. Perfeito? Então a gente vai tentar focar nisso daí. Além disso, focando e destrinchando bem a caracterização da dor típica da síndrome coronariana aguda, a gente tem o segundo passo, que é o quê? A interpretação eletrocardiográfica e depois a análise de enzimas cardíacas. Então acho que esse é o tripé. Caracterização da dor, eletrocardiograma e enzima. Com essas três coisas a gente vai conseguir resolver bastante casos clínicos sobre o assunto. Aqui reforçando, quem quiser, quem tiver necessidade de entrar em contato com a gente está em plena disposição aí, principalmente nessa fase. A gente está tentando fazer um trabalho aí para fazer com que nenhum de vocês, principalmente nossos queridos alunos, não fiquem parados. Então a ideia é compartilhar conhecimento mesmo e estamos abertos aí por todos os canais possíveis para interagir com vocês e sanar qualquer dúvida. Essa daqui talvez é a figura mais clássica sobre o assunto. Franklin Netter, para muitos de vocês, como vocês já conhecem, foi um grande anatomista, tem o atlas de anatomia dele, e era um cara que tinha uma característica e uma habilidade muito boa com desenhos. Então, lá na década de 60 e 70, ele fez essa demonstração, conseguiu fazer esse quadro e tentando demonstrar de forma típica as características de uma dor torácica típica, o sinal de Levine, né? Aquele paciente que leva a mão no peito, sentindo uma dor extrema em aperto, com face de dor, e além disso tudo relacionado a um ambiente frio e relacionado a um momento pós-prandial, digamos assim. Então fica tudo muito bem característico num paciente de meia idade, né, acima de 60 anos, num ambiente frio, após ter almoçado ou jantado, enfim, e apresentando uma dor típica. Esse daqui talvez seja a figura caricata da síndrome coronariana aguda. E é bom a gente ter essa lembrança, ter essa figura bem na nossa memória, porque os pacientes invariavelmente chegam assim também. Essa face de dor, com sinal de Levine, uma história que começou há pouco tempo, que foi súbita, e aí você começa a correr atrás de quê? Fator de risco. E aí bate direitinho. Na maioria das vezes, esses pacientes têm fator de risco, afinal de contas é uma doença vascular, né? Então para ele ter uma doença vascular ele precisa de fator de risco, né? Então dislipidemia, obesidade, hipertensão, diabetes, então isso tudo vai estar também associado. Então é bom que todos vocês se fiquem familiarizados com essa figura, porque é uma figura que se repete. Aqui, para a gente caracterizar bem a dor da síndrome coronariana aguda, a gente tem que lembrar que é uma dor em aperto, então ela é uma dor que é bem caracterizada em aperto, tem um padrão de irradiação, principalmente para membro superior esquerdo, pode também irradiar para membro superior direito, tem um padrão de irradiação para a mandíbula, e a gente tem, quando caracteriza bem a dor, ela tem fator de melhora, que é ao repouso ou ao uso de nitrato. E quando a gente vai caracterizar a dor, é importante a gente saber o ictus, ou seja, quando que começou essa dor, até para a gente saber qual tipo de conduta que a gente vai utilizar. Essa dor é uma dor recorrente, é uma dor crônica ou iniciou de forma súbita nas últimas horas. Então a gente tem que descrever isso muito bem, porque isso vai ser definidor para o diagnóstico e para a conduta. Essa talvez, de todas as figuras que eu tentei procurar para destrinchar melhor e tentar demonstrar de forma mais adequada como é a dor torácica, essa foi uma figura que a gente acabou encontrando na internet e eu acho que caracteriza muito bem qual é a sensação de dor desses pacientes com síndrome coronariana aguda. Então é importante, na hora que você, jovem médico, você
querido aluno está lá analisando um paciente com síndrome São 11 horas. síndrome coronariana aguda, você investir o tempo na caracterização da dor. Então, defina o tipo de dor, quando começou, se há fator de melhora e qual é o padrão de radiação da dor desse paciente. Então, invista um tempo precioso seu nessa caracterização da dor. A dor tipo A, que a gente define, é uma dor definitivamente anginosa, então essa é clássica, dor em aperto, que melhora com repouso ou uso de nitrato e que tem um padrão de radiação. A dor provavelmente anginosa, que tem características semelhantes, mas que você acaba ficando na dúvida. A provavelmente não anginosa, que é uma dor que é em pontado, é em queimação. E a dor definitivamente não anginosa, que é uma dor totalmente desassociada a essas características que a gente falou. Então, quando a gente está diante dessas duas dores aqui, a C e a D, a gente fica mais tranquilo e analisando e fazendo uma análise de exame físico e podendo até uma análise de eletrocardiograma, a gente consegue, na maioria das vezes, descartar uma síndrome coronariana aguda. E aí, gente, o grande pilar, depois que você caracteriza o padrão da dor, que é o grande sinal cardinal nessa síndrome, a gente tem que lançar a mão de quem? Do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é extremamente necessário e nunca vai estar sozinho nessa análise. Sempre vai ter o quê? Primeiro a análise da dor, depois o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, por si só, ele pode ser um definidor de conduta. Em qual caso? No caso que o paciente que tem alteração isquêmica aguda, ou seja, supra de ST ou um bloqueio de ramo esquerdo novo. Então, se eu tenho uma caracterização da dor, ou seja, dor típica, mais eletrocardiograma com supra, está definido conduta. É um paciente que tem que ser manejado como síndrome coronariana aguda com supra de ST. O que você tem que botar na cabeça? Tenho que abrir a artéria coronária desse paciente o quanto antes. Se vai ser com medidas farmacológicas, se vai ser com medidas invasivas dentro do centro de hemodinâmica, aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o recado até agora é: caracterize bem dor, peça o eletrocardiograma nos primeiros minutos que a gente vai destrinchar, no máximo, vamos deixar bem claro aqui, no máximo em 10 minutos esse paciente. Na maioria dos serviços, como é que funciona isso? Na própria triagem da enfermagem, o paciente, quando é caracterizado como dor torácica, e aí, por ser uma triagem, ali não vai ser caracterizado se é dor típica ou não, esse paciente já recebe o eletro e ao chegar, ao entrar dentro do consultório do médico, é interessante que esse paciente já chegue com eletro, porque a gente não vai perder tempo aguardando a realização do eletrocardiograma. A realização do eletrocardiograma é mandatório no manejo desse paciente. Então, gente, para a gente lembrar, cada segundo vai contar nessa história toda. Por isso que a gente frisa muito que invista um tempo, sim, na caracterização da dor, mas tente fazer uma semiologia mais direcionada, gaste o mínimo de tempo possível para você realizar o eletrocardiograma, porque a gente sabe que tempo na síndrome coronariana aguda, tempo é músculo. Então, quanto mais tempo a gente demora para dar o diagnóstico, mais tempo a gente demora para propor uma conduta, mais tempo esse paciente demora para chegar no centro de hemodinâmica, mais tempo esse paciente demora para receber o antiagregante, mais músculo vai o quê? Morrer. E mais músculo morrendo, o prognóstico desse paciente piora. Então, com mais massa muscular cometida pela síndrome coronariana, maior chance desse paciente fazer uma arritmia grave e uma morte súbita, mais chance desse paciente evoluir com um grau de insuficiência cardíaca mais grave. Então, tempo é músculo. Então, por isso que na síndrome coronariana aguda, assim como o acidente vascular encefálico e assim como na sepsis, talvez sejam as três grandes síndromes, a gente tem que correr contra o tempo. Porque tempo no coração é músculo, tempo no cérebro, né, tempo no AVC é cérebro e tempo na sepsis é vida. Lembrem sempre desses três conceitos. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: paciente que está com síndrome coronariana aguda, que está com dor torácica, você caracterizou bem isso e já correu atrás de fazer um eletro,
aonde que a gente tem que manejar esse paciente? É dentro do consultório, lá do pronto atendimento? Não. Esse paciente tem que ser levado para onde? Para uma sala onde você consiga monitorar ele, né, fazer uma monitorização eletrocardiográfica, fazer uma monitorização de pressão arterial, de oximetria de pulso e garantir um acesso venoso nesse paciente. Ah, Denilton, mas esse paciente está em Glasgow 15, está falando, frequência respiratória adequada, saturando bem, beleza, mas você está diante de uma síndrome coronariana aguda. Esse paciente pode evoluir com arritmia, pode evoluir com parada cardiorrespiratória, então você precisa ter esse paciente na mão. Então, paciente com síndrome coronariana aguda e que você está correndo atrás de fazer o eletro, o manejo desse paciente é numa sala de emergência, numa maca com monitorização e com acesso venoso garantido. Então, lembrem-se disso. Esse não é o paciente que você vai atender ele no consultório do pronto atendimento, vai pedir o eletrocardiograma e ver esse eletrocardiograma daqui meia hora, 40 minutos. Não, esse não é o fluxo para esses pacientes. Esse paciente você tem que pegar na mão dele, levar ele para a sala de emergência e fazer o manejo do lado do paciente. Tá? Esperar fazer o eletro, chamar o laboratório quanto antes e fazer tudo dentro de uma sala onde você consiga fazer uma monitorização mais adequada desse paciente. Ah, Denilton, mas eu estou numa unidade básica de saúde. Perfeito. Pare seu atendimento, leve esse paciente para uma sala onde ele consiga ficar deitado, garanta um acesso venoso, faça que você estiver dentro dessa unidade de menor complexidade e se você já estiver caracterizando que é uma dor torácica e que esse paciente tem um padrão eletrocardiográfico, já acione o serviço de SAMU 92 para te dar suporte nesse momento. Então, é assim que a gente tem que lidar com síndrome coronariana aguda. Certo? Então, gente, dentro da conduta inicial, o mais importante, reforçando, é a caracterização da dor, a realização quanto antes, e aí a gente bota uma meta de no máximo 10 minutos para realizar o eletrocardiograma e levar esse paciente para a sala de emergência, como eu disse anteriormente. Garantir monitorização, garantir acesso venoso e aí sim, com a caracterização da dor estabelecida, a realização do eletrocardiograma e após a análise do eletrocardiograma, a gente vai começar a tomar as nossas condutas. Porque o eletrocardiograma vai ser definidor aqui para as estratégias que vão ser tomadas. Na sala de emergência, então, garanta o acesso venoso, faça a monitorização do paciente, interprete quanto antes esse paciente, lembra lá que esse paciente já está com o eletro feito, de preferência nos serviços que já tem um fluxo estabelecido, esse paciente já vai chegar para você com o eletrocardiograma. Vamos acionar o laboratório focando principalmente na análise de necessidade de colher enzima cardíaca e vamos partir para o mioneumônico, que é o MONA, né? E aí, a partir daí, a gente vai ver quais vão ser os desfechos. Acesso venoso, gente. Todo paciente potencialmente grave ou grave deve receber um acesso venoso. Paciente grave a gente maneja com droga e infusão venosa. De preferência, e aí é uma questão até um pouco pessoal, em paciente grave, se você está lidando em pronto atendimento, talvez seja interessante garantir pelo menos 2 acessos venosos. Paciente que possa vir a ser necessário, igual o síndrome coronariana aguda, igual acidente vascular encefálico, de você precisar fazer um trombolítico, por exemplo, é de bom tom que você tenha pelo menos 2 acessos venosos. Um para laboratório, infusão de soroterapia e um outro exclusivo para potencialmente se utilizar ele na utilização desses trombolíticos. Muito bem, garantindo o acesso, então, a gente vai partir para as próximas etapas. A monitorização é de extrema importância, então, quando a gente tem um nível de monitorização com multiparamétrica, que a gente chama, né, a gente consegue monitorar de forma online a frequência cardíaca e o ritmo, a gente consegue avaliar a saturação, a gente precisa ter uma monitorização da pressão arterial. Aqui é uma monitorização invasiva, não há necessidade nesse momento ainda. E outras monitorizações, se você tiver no seu serviço, é interessante. Mas pressão arterial, frequência cardíaca e saturação é o mínimo e que a gente consegue em serviços de baixa complexidade. Esse paciente precisa ser monitorado porque é um paciente potencialmente grave e que potencialmente pode evoluir de forma desfavorável.
Dentro do eletrocardiograma, gente, o que a gente quer buscar? A gente, essencialmente, como a gente está aqui falando, para jovem médico, estudante de medicina e o médico generalista, a gente vai tentar buscar sinais de isquemia miocárdica. Então, o que você tenta buscar? Tenta buscar o supra, que para você seria a melhor coisa é que esse paciente viesse com supra. Ah, Edenilton, mas você está sendo pessimista. Não, por quê? Se é com supra, você já tem o diagnóstico, o seu fluxograma está interrompido ali. Você não precisa nem de enzima mais. Se o paciente tem dor típica e tem um supra, né, em mais de 2 derivações contíguas, você tem um diagnóstico de síndrome coronariana aguda com supra de ST. E aí você vai avaliar onde que você está e o que você deve fazer. Eu vou partir para transferência desse paciente para levar ele para a hemodinâmica, porque eu tenho um delta T de porta-balão adequado. Não, eu vou iniciar uma infusão de trombolítico, porque o tempo meu de transferência para um centro de referência com hemodinâmica é muito longo. Ou não, eu estou dentro de um serviço de hemodinâmica, então eu já mando direto esse paciente para a hemodinâmica. Então, o fluxograma para você determinar a sua conduta já está encerrado. Agora, se você busca um supra e não tem um supra, aí aí a gente vai precisar de mais uma etapa, que seria a análise de enzima cardíaca. E aqui a gente deixa bem claro que talvez a grande enzima cardíaca que a gente utiliza hoje é a troponina. A CKMB, CKMB massa, o CPK não faz muito sentido. Foca na troponina, que é ela que vai ser a mandatória para a conduta nesse momento. O eletrocardiograma, então, a gente já tem noção eletrocardiográfica, né, de uma onda P, o complexo QRS e a onda T. Então, quando a gente vê esse segmento, né, o supra, o ST, né, esse segmento aqui que vai estar com elevação acima da linha média, né, da linha basal, a gente vai caracterizar esse paciente com supra de ST. O supra de ST, então, tem essa característica e ele evolui com o tempo. Ou seja, aqui está falando que tem uma lesão aguda e a forma eletrocardiográfica que ele se apresenta é dessa forma, e conforme vai evoluindo esse tempo de isquemia, ou seja, o trombo está se permanecendo ali e o fluxo sanguíneo coronariano está interrompido, essa onda vai mudando de característica, se tornando uma onda Q e depois tendo uma inversão da onda T. Então, isso daqui a gente chama de um infarto evoluído, né? Aqui é importante, gente, a gente lembrar que o paciente com quadro clínico sugestivo, uma vez identificado com supra de ST, pelo menos, né, de pelo menos 1 milímetro ou 2 ou mais derivações contíguas, faz o diagnóstico de supra ST. Além disso, tem que lembrar que o paciente com BRE, se for um BRE novo, ou seja, um bloqueio de ramo esquerdo novo, a gente também caracteriza esse paciente como se fosse uma lesão isquêmica aguda. E aí, como é que eu vou saber que é um BRE novo ou não? Aí eu vou pedir a sacolinha do paciente, né, que invariavelmente esses pacientes têm alguns eletros anteriores, e aí a gente vai analisar, tinha bloqueio de ramo, não tinha bloqueio de ramo? Se não tinha e apareceu agora é novo, opa, a gente considera como uma lesão isquêmica aguda, certo? Lembrar também de algumas peculiaridades, que os pacientes que vêm com infra de ST nas derivações de V1 e V4 pode ser sugestivo de uma imagem espelho de quê? De um supra posterior. Então é interessante a gente fazer uma análise da parede dorsal, né, os V8, V7, para pegar a parte posterior da parede cardíaca. É importante também a gente ressaltar que em todos os casos que houver supra de ST na parede inferior, então lá D2, D3 e AVF, lembrar também que é de bom tom a gente fazer V7, V8, V3 e V4, porque a gente pode estar lidando com uma síndrome coronariana aguda da coronária direita, né? Então a gente deve fazer essas outras derivações, que são derivações complementares ao eletro de 12 derivações. Aqui, gente, a gente tem a característica do bloqueio de ramo esquerdo, então se a gente vê isso associado à dor torácica, opa, acende a luz de alerta, que pode ser uma síndrome coronariana aguda. Então o que a gente tem que buscar?
esse bloqueio de ramo é novo? Se for bloqueio de ramo novo associado a uma dor torácica típica, opa, estamos diante de uma síndrome coronariana aguda e que nós vamos manejar ela como se fosse uma síndrome coronariana aguda com supra de ST. Perfeito? Então, se esse paciente não tinha bloqueio de ramo esquerdo e agora tem bloqueio de ramo esquerdo associado à dor torácica, a gente considera como se fosse um supra de ST. Perfeito? Aqui, a inversão de onda T é uma alteração eletrocardiográfica que fala a favor de isquemia, mas só que a gente não entra dentro daquele paciente que tem supra de ST. Ele pode ser um paciente com infarto agudo, mas aí a gente vai ter que precisar o quê? De troponina para confirmar esse infarto. Então é assim, ó, síndrome coronariana aguda, né? Dor torácica típica, beleza, para onde que a gente vai? Eletrocardiograma. Eletrocardiograma a gente vai ter duas opções. Ou ele tem supra de ST ou BRE, e aí a gente caracteriza ele como síndrome coronariana aguda com supra de ST, e aí nem precisaria de troponina, já está caracterizado, então a gente tem que pensar em abrir essa artéria o quanto antes. Ou a gente tem dor torácica típica, faz o eletro, não tem alteração, ou tem um infra de ST, ou tem uma outra alteração que não fala tanto a favor de supra. Aí a gente precisa o que para confirmar que esse paciente infartou? De enzima. Então a gente espera a enzima troponina estando positivo, esse paciente vai ser considerado com o quê? Síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Sem supra de ST. E aí a gente vai usar o quê? De scores de risco para avaliar se esse paciente precisa ser levado para um CAT de urgência, certo? E a outra é o quê? Então são três, né? Síndrome coronariana aguda com supra de ST, síndrome coronariana aguda sem supra de ST e o paciente que está com angina instável, que é o quê? Dor torácica típica, eletro não mostrou nenhuma alteração e enzima veio o quê? Negativa. Esse paciente também, a gente vai o quê? Vai ranquear score de risco para ele para ver se ele precisa fazer um CAT de urgência ou não. Então são as três grandes opções que a gente tem quando a gente está lidando com síndrome coronariana aguda. Aqui o infra, né, também que é uma alteração, mas que aí a gente fica, o infra, inversão de onda T ou até um eletro normal, a gente pode estar diante de um paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Aqui, gente, é um fluxograma da própria Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, que quando a gente está diante de uma síndrome coronariana aguda, e para ser síndrome coronariana aguda, a gente precisa de quê, pessoal? Caracterização da dor, dor típica. Dor típica a gente passa para eletro. Eletro com supra de ST, caracterizado como um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Ponto. Dor torácica típica, é igual síndrome coronariana. Fez o eletro, não tem supra, aí a gente vai precisar de quê? Troponina. Troponina positiva, a gente está diante de um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Troponina negativa, nós estamos diante de uma angina instável. Paciente com supra de ST, conduta, abrir a artéria o quanto antes. Ou via hemodinâmica, angioplastando esse paciente, ou via trombolítico. A gente está diante de um infarto sem supra de ST, vamos ranquear ele, vamos avaliar risco e os scores para ver se esse paciente precisa de CAT de urgência ou não. Na angina estável, a mesma coisa. Nos três, o que a gente tem que fazer? O que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é o MONAB-CH. Perfeito? Que é o quê? Antiagregar, tirador, oxigênio, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então guarda isso. Dor torácica, eletro. Eletro define se é supra ou infra. Se é supra, beleza, nem precisa de enzima. Se é sem supra, a gente vai ver se tem enzima positiva, é em AM sem supra. Se tem enzima negativa, angina instável. Perfeito? Enzima, gente. Qual é a enzima de escolha para a gente fazer o manejo desse paciente? Sem sombra de dúvida, é a troponina. É a enzima mais específica, é a que sobe mais rápido, então é a que a gente utiliza. A CKMB é uma enzima bastante interessante,
porque a troponina ela se mantém positiva por muitos dias, então até quase 10 dias. Então, o paciente que teve um evento isquêmico e teve sua troponina positiva, ele pode estar lá na enfermaria internado, depois de ter feito angioplastia, depois de ter feito CAT, e apresentar um novo quadro de dor, e aí eu não vou saber se esse paciente está infartando de novo se a gente colher a troponina. Por quê? A troponina vai estar positiva, mas positiva porque ele ainda está positiva do evento prévio. Para eu saber se esse paciente teve um reinfarto, aí sim é importante a gente utilizar a CKMB, porque aí ela vai apresentar um pico durante esse tempo que a troponina continua elevada. Aqui então, gente, o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, novamente utilizando o fluxograma da Secretaria de Estado da Saúde, a gente tem a suspeita de síndrome coronariana aguda, correr e fazer o eletrocardiograma no máximo, não é em 10 minutos não, é no máximo em 10 minutos, certo? Se tem supra de ST em duas derivações ou um bloqueio de ramo esquerdo novo, o que a gente falou? Esse paciente é caracterizado como infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Se fez o eletro em 10 minutos, né, tem a dor torácica, fez o eletro em 10 minutos, não tem supra, não tem BRE novo, opa, vamos solicitar troponina. Troponina deu positivo? Sim, estamos diante de um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Troponina deu negativo, estamos diante de um paciente com angina instável. Então eu acho que esse fluxograma é de uma simplicidade muito grande, mas que a gente consegue entender toda a síndrome coronariana aguda. Então, se tiver um slide, talvez o slide mais importante dessa aula seja esse para você, jovem médico e querido aluno de medicina. Aqui, ó, a gente fazendo a análise do paciente com dor torácica. Então, ó, o paciente chegou com dor torácica, proceder à classificação de Manchester, e se for uma dor A, B ou C, procedeu ao atendimento de forma... se não for, né, uma dor A, B ou C, segue o fluxo, provavelmente é uma dor não anginosa. Se é uma dor A, B ou C, ou seja, uma dor típica, já receber antiagregação nos primeiros minutos, fazer o eletro e seguir para aquele fluxograma. Fez o eletro, tem bloqueio de ramo esquerdo e supra de ST, aí a gente vai ter que analisar o quê? Qual é o tempo porta-balão? Eu consigo em 90 minutos levar esse paciente para um centro de hemodinâmica e abrir essa artéria? Se sim, eu vou acionar quem? O SAMU 92 para transferir esse paciente para o centro de referência. Então, por exemplo, estou no pronto atendimento, recebo esse paciente, vi que é uma dor torácica típica, pedi ele para mastigar o AS 300mg, fiz o eletrocardiograma, vi que é um supra de ST, estou perto de um centro de referência de hemodinâmica, aciono o SAMU 192. Se eu estou no local que eu tenho um tempo de porta-balão, ou seja, um tempo de resposta maior que 90 minutos, eu posso pensar em administrar a tenecplase, que é um trombolítico, para a gente tentar já abrir essa artéria e imediatamente depois a gente já, ou concomitantemente, acionar o SAMU para transferir esse paciente para o centro de referência, certo? Se eu estou no PA, recebi o paciente com dor torácica, vi que é uma dor típica, iniciei a antiagregação com a S, fiz o eletrocardiograma, não tem supra e não tem BRE, solicito troponina. Troponina não veio positiva, ou seja, está negativa, eu estou diante de angina instável. Angina instável, eu vou avaliar o quê? Vou avaliar score de risco, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e ver se ele se enquadra numa síndrome coronariana de alto risco. Se ela se caracterizar numa angina coronariana de alto risco, aciono o SAMU e transfiro ele para o centro de referência de hemodinâmica para investigar essa artéria nas próximas horas. Vamos lá, o último caminho, paciente com dor torácica típica, sim, dou antiagregação, faço eletro 10 minutos, não tem supra, não tem bloqueio de ramo esquerdo, solicito troponina e a troponina veio positiva. Estamos diante de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, certo? Qual é a conduta aqui? Paciente, a mesma coisa. Vou ranquear ele através de score de risco e avaliar se esse paciente
vai ser transferido via SAMU para o hospital de referência se o score de risco dele for alto e ele necessitar de investigação dessa coronária nas próximas horas. Perfeito? E aí, gente, chega um miopneumônico do Mona BCH, que talvez seja a grande sacada no manejo desses pacientes. Então a gente tem lá o sinal cardinal de dor torácica, o eletrocardiograma que vai definir se é síndrome coronariana aguda com supra ou sem supra, e depois a gente tem, né, os que são sem supra, troponina para definir se é angina estável ou se é infarto sem supra. Diante disso, o que a gente tem que pensar? O paciente que está sofrendo uma síndrome coronariana aguda, ele está com um trombo dentro da coronária dele, impedindo o fluxo sanguíneo para o miócito, ou seja, para a célula cardíaca. Então esse paciente vai ter o quê? Isquemia, ele vai ter dor, ele vai estar tendo, dependendo do tempo e o grau de isquemia, a chance dessa célula morrer. Então, o M de morfina é para a gente tentar buscar dar analgesia para esse paciente. O oxigênio é para a gente tentar suplementar a chegada de oxigênio, porque a gente tem que lembrar o quê? A célula precisa de quê? De sangue chegando para levar oxigênio para ela. O nitrato, para a gente tentar fazer uma vasodilatação dessa artéria. O AS, que aí é o grande antiagregante nessas síndromes coronarianas. O B de beta-bloqueador, que aí a gente vai com calma para ver quem é que tem indicação. O C de clopidogrel e o que é um outro antiagregante e o H de heparinização desses pacientes. Então, se a gente lembrar desse miopneumônico, a gente vai conseguir resolver aí grande parte das síndromes coronarianas agudas. A morfina, gente, ano passado saiu um estudo falando que os pacientes, uma revisão sistemática falando que o uso dela na síndrome coronariana aguda aumentava a mortalidade. E aí veio uma grande discussão, que é algo que a gente tem que analisar com cuidado, até porque a morfina, se a gente parar para pensar, o paciente que está tendo isquemia, ele vai ter o quê? Uma descarga adrenérgica muito maior, vai ter dor. Com dor, a gente aumenta o consumo da célula. Então, esse paciente que já está com uma artéria entupida, com baixo fluxo sanguíneo, se ele está com dor, ele vai aumentar o consumo ainda da célula e talvez ele sofra mais. Então, a morfina, apesar dessa revisão ter saído ano passado, acredito ainda que seja de bom tom, paciente que tem síndrome coronariana aguda, a gente deve focar nessa analgesia, porque essa analgesia a gente consegue abaixar a frequência cardíaca, abaixando a frequência cardíaca a gente aumenta o tempo de diástole, aumentando o tempo de diástole, a gente tem uma chance grande de possibilitar um maior tempo de irrigação sanguínea coronariana dentro da fase do ciclo cardíaco. Oxigênio. Esses pacientes, gente, eles estão com o vaso entupido e recebendo um fluxo baixo de fluxo sanguíneo. Então a gente precisa o quê? Estabelecer uma oferta adequada de oxigênio. Então, paciente que está saturando abaixo de 94, é mandatório que a gente oferte oxigênio para esses pacientes. Ah, Denilton, para qual paciente? O com supra, ou sem supra, ou angina estável? Os três, gente, os três. Os três estão apresentando algum grau de sofrimento. Então, a gente precisa fazer analgesia nos três, a gente precisa dar oxigênio nos três. Voltando um pouquinho lá na analgesia, como é que faz a morfina? A morfina a gente pode dar 2 mg a cada 10 minutos. Isso quem vai depender, a dose que a gente vai dar é justamente a dor do paciente. Se o paciente continuar tendo dor, a gente vai repetindo em bolos essa analgesia até a gente conseguir ter um controle adequado. É lógico que a gente tem que lembrar que a morfina, por ser um derivado de opioide, né, ele tem um poder de pequeno, mas tem um poder de diminuição do sensório e o risco de esse paciente fazer uma bradipneia ou até uma parada respiratória. Então a gente tem que monitorar, por isso que eu falei desde o início lá da aula, que esses pacientes têm que ser manejados num ambiente que tenha monitorização, que tenha acesso venoso, que a gente, de preferência, esteja numa sala de emergência. O oxigênio, então, na maioria das vezes vai ser ofertado por catéter nasal, então a gente vai botar de 3 a 5 litros de oferta para esse paciente e monitorar o quê? Justamente a saturação periférica de O2.
O nitrato tem a sua indicação, tanto na sua forma comprimido, que tem o isordil, e a nitroglicerina, que é a forma venosa. Os pacientes mais graves acaba que a gente vai utilizando. É importante que ele faz um controle da dor também, e aí aquele estudo que fala da morfina fala que talvez o controle da dor com o nitrato seja interessante, mas o que tem que ficar aqui muito bem ressaltado é o seguinte: o uso do nitrato é bom e deve ser indicado na síndrome coronariana aguda, mas lembrar das suas contraindicações. Então, o paciente que está com pressão arterial abaixo de 90 milímetros ou teve uma queda brusca de 30 milímetros em comparação basal, esse paciente não pode fazer nitrato, é contraindicado. E os pacientes que vocês suspeitam que é um infarto de ventrículo direito, esses pacientes também têm contraindicação ao uso do nitrato. Além disso, toda vez é mandatório na sua anamnese, quando você está diante de uma síndrome coronariana aguda, perguntar se esse paciente fez uso de inibidor de fosfodiesterase, ou seja, utilizou algum tipo de Viagra, sildenafil, alguma coisa assim. Se sim, há uma contraindicação precisa para o uso de nitrato nesses pacientes. Então lembrem desse detalhe. O AS, então, talvez é a grande droga aí na síndrome coronariana aguda. Então, tanto no infarto com supra, tanto no infarto sem supra e na angina estável, é de bom tom a gente utilizar esses pacientes. A dose aí recomendada seria no protocolo que a gente está utilizando aqui, guiado pelo protocolo da Secretaria Estadual, 300 miligramas. Então, chegou com dor torácica, tem eletro. O eletro você caracterizou ou supra ou infra ou angina estável. Vamos fazer logo o AS de forma mastigável, que tem uma absorção começa desde a boca, e a gente consegue já ter resultados interessantes com essa antiagregação através do AS. O beta-bloqueador é uma droga importante no manejo desses pacientes. Lembrar que o beta-bloqueador teve uma sobrevida e ajuda no remodelamento do miocárdio após a síndrome coronariana aguda, mas lembrar que ele tem o quê? Um efeito potencialmente grande de baixar a frequência cardíaca. E por isso que talvez ele tenha essa indicação. Quando a gente consegue abaixar a frequência cardíaca, a gente aumenta o tempo de diástole, otimizando assim a irrigação coronariana. Só que se o paciente estiver com uma frequência cardíaca abaixo de 60, a pressão sistólica abaixo de 100, um intervalo PR mais prolongado, ou tiver um bloqueio atrioventricular, esse medicamento também vai estar proscrito, ou seja, a gente não vai utilizar o beta-bloqueador nesses casos. Então a gente tem que ficar atento a isso aí para não fazer uma prescrição de beta-bloqueador de forma errada. O clopidogrel, então, é o segundo antiagregante que a gente escolheria. Então, dentro do protocolo aí, a gente faria 300 a 600 miligramas de clopidogrel nos pacientes com síndrome coronariana aguda. O clopidogrel entra aqui nos pacientes, principalmente os pacientes que são síndrome coronariana aguda com supra. Então, vamos lá. O com supra vai receber morfina? Sim. Vai receber oxigênio? Sim. Vai receber nitrato? Sim, desde que não tenha contraindicação. Vai receber o AS? Sim. E esse paciente tem indicação de quê? De abrir a artéria o quanto antes. Então, nós vamos correr atrás de hemodinâmico ou de fibrinolítico, né? Então, ele vai receber também a antiagregação dupla com o clopidogrel, ou em alguns casos, em alguns serviços que tiverem ticagrelor, que é o Brilita, pode ser indicado esse medicamento também. E aí nós vamos avaliar. Clopidogrel 300mg em adição do AS, dose de ataque em pacientes submetidos à terapia trombolítica a menos de 24 horas. E seguem depois para a estratégia de intervenção percutânea, ou seja, hemodinâmica. E depois mantém 70mg dia. O clopidogrel 600mg em adição ao AS em pacientes submetidos à terapia trombolítica a mais de 24 horas. Então, se foi a mais de 24 horas, faz uma dose maior e depois da estratégia invasiva mantém também essa antiagregação 75mg dia. A dose de 600 em pacientes que vão ser submetidos à angioplastia primária e mantém depois 75. Então aqui um fluxogramazinho das três opções
mas o mais importante é a gente lembrar que os pacientes com supra, que vão fazer terapia de abrir a coronária, a gente também precisa dessa antiagregação dupla, beleza? Ou seja, AS clopidogrel. As heparinas, então, é de muito bom tom, principalmente os pacientes com síndrome coronariana aguda com supra de ST, a gente manter esses pacientes também anticoagulados. A enoxaparina é um medicamento de fácil aplicação, uma posologia interessante, fácil controle, então talvez seria a droga mais tranquila para a gente poder utilizar. A heparina não fracionada, ela já é mais difícil da gente fazer o manejo, porque a cada 6 horas, pelo menos, a gente vai precisar fazer o PTT, o TAP, para a gente calcular a dose e ver se esse paciente mantém anticoagulado ou não. E aí, gente, a gente chega aqui na nossa estrada para a gente escolher o que nós vamos tratar. Vai ser supra de ST, vai ser sem supra ou vai ser angina instável. Então, quando que vai ser com supra? Vai ser aquele paciente, reforçando aqui o conceito. Dor típica, em aperto, com irradiação, melhora com nitrato ou repouso. E aí a gente faz o eletro em 10 minutos e vê que tem alteração eletrocardiográfica com supra de ST ou um BRE novo. Opa, esse caminho então qual que vai ser? É partir para o Mona BCH e ver qual é a estratégia que a gente tem para abrir essa artéria. A estratégia é hemodinâmica até 90 minutos, beleza, vamos para a hemodinâmica e fazer angioplastia primária. Não tenho possibilidade de levar esse paciente para a hemodinâmica dentro de 90 minutos, vale a pena tentar o quê? O fibrinolítico venoso, né? A terapia farmacológica de abrir essa artéria e depois transferir esse paciente. Agora, se eu tenho uma alternativa de transferir esse paciente em até 120 minutos para ele estar dentro da sala de hemodinâmica, a gente também pode tentar essa transferência. Mais que 120 minutos, não. Show? Então, o foco aqui é o quê? Abrir a artéria o quanto antes, de preferência angioplastia primária. Se a gente não tiver, não conseguir cumprir o tempo, a gente vai utilizar de terapia farmacológica, que são os trombolíticos, beleza? Não fibrinolíticos, desculpa, trombolíticos, tá? O sem supra, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Dor torácica típica, eletrocardiograma sem supra de ST e sem BRE novo, a gente faz o quê? Coenzima, troponina veio positiva, estamos diante de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Sem supra de ST, o que nós vamos fazer? Monab BCH. Então, morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador, clopidogrel, heparina. E vamos classificar se esse paciente é de alto risco ou não. Sendo de alto risco, vamos levar ele também para a hemodinâmica e investigar essa artéria o quanto antes. Angina instável, qual é o caminho? Mesma coisa. Dor torácica, eletrocardiograma sem alteração, troponina negativa. A gente vai avaliar, fazer um MONAB-CH, vamos avaliar fator de risco, vamos ranquear esse paciente, se ele for de alto risco, a gente leva ele também para investigar a artéria coronária, né, as coronárias dele nas próximas horas. Se não, manejo clínico, a gente prescreve antiagregação, faz controle de dislipidemia, faz controle dos fatores de risco. Da mesma forma, o sem supra. Angioplastia primária, então, ela é melhor do que os fibrinolíticos, né? A meta nossa é o quê? Porta-balão, ou seja, a hora que esse paciente chega até abrir essa artéria, balonar essa artéria, a meta é menor que 90 minutos. Então, por isso que a gente tem que saber qual é o fluxograma. A gente está num hospital que tem hemodinâmica, a gente está num pronto atendimento que tem esse fluxograma de transferência, quanto tempo demora, vai ser via o quê? Vai ser via central de vagas, vai ser via SAMU. Então, a gente, quando vai trabalhar no lugar, a gente tem que saber disso tudo. E saber se tem contraindicação ou não no trombolítico. Então, lembrar, nós estamos diante de uma síndrome coronariana aguda, quais são os diagnósticos diferenciais que podem acontecer? Será que essa síndrome coronariana aguda, em vez de ser síndrome coronariana aguda, é uma síndrome aórtica aguda? Ou seja, será que a gente está diante de uma dissecção de aorta e achando que é uma síndrome coronariana? Então a gente tem que lembrar desses diagnósticos diferenciais, porque pode ser catastrófico a utilização de trombolítico, por exemplo, numa dissecção de aorta. E algumas vezes
o quadro inicial, o quadro de dor pode ser parecido, tá? O fibrinolítico, então, aqui são as estratégias de reperfusão que a gente tem com os pacientes com supra de ST. Uma delas é o fibrinolítico, que é inferior à angioplastia, e a outra é a revascularização, que cada vez mais está se utilizando menos, mas quando o paciente é um triarterial grave ou são lesões mais complexas, acaba indo para peito aberto mesmo, revascularização via cirúrgica. A angioplastia acaba resolvendo a grande maioria desses problemas e o fibrinolítico fica reservado para aqueles casos que a gente não tem a possibilidade de transferir em tempo hábil, né? A gente não consegue chegar a essa meta de 90 minutos para abrir essa artéria, então a gente faz o fibrinolítico. Ou a gente não consegue transferir esse paciente em 120 minutos para abrir essa artéria. Então, seriam essencialmente essas três terapias de reperfusão. O fibrinolítico, né, a gente tenta utilizar ele sempre antes, né, de completar 12 horas da dor. O benefício dele nas 3 primeiras horas é muito parecido com angioplastia. De 3 a 6 horas tem um bom benefício, depois de 6 horas o benefício não é importante, depois de 12 horas o benefício não tem relevância. Então, por isso que é importante a gente saber quanto tempo de dor esse paciente tem. Tem menos de 12 horas ou mais de 12 horas. Se for mais de 12 horas, não tem jeito, mesmo que eu consiga, da hora que ele entrou, fazer em meia hora, é melhor levar para a hemodinâmica. Mesmo que eu atrase tudo, depois de 12 horas é melhor a hemodinâmica do que fazer fibrinolítico. Perfeito? Aqui são os scores, né? O time, né? Que a gente vai avaliar o score de gravidade, a estratificação de risco desse paciente. Então, eu estou com o paciente sem supra de ST ou... Aqui, então, pessoal, o score time, né? Quando a gente está diante de um paciente com IAM sem supra e angina instável, a gente tem que fazer o quê? Classificar ele com alto risco ou não. E para isso a gente utiliza alguns scores, que pode ser o GRACE, pode ser o time, o da American Heart, e o mais utilizado, e que a gente utiliza inclusive no fluxograma de atendimento à síndrome coronariana aguda aqui no nosso estado, é o time. Então a gente avalia o quê? Idade maior que 65 anos, maior de 3 fatores de risco, então dislipidemia, hipertensão, diabetes, doença arterial periférica, obesidade, tudo, tabagismo, tudo considerado como fator de risco, a gente acaba pontuando também. Lesão coronariana já previamente sabida, ou seja, esse paciente tem um CAT antigo e tem uma lesão coronariana acima de 50%, também pontua. Uso de AS nos últimos 7 dias, então pontua. 2 crises de angina em menos de 24 horas também pontua. E um desvio de ST, ou infra, ou supra, maior que 0,5 também pontua. E troponina positiva também pontua. Então aqui, ó, pacientes de 4 para cima é classificado de intermediário ou alto esse risco. No nosso fluxograma, os pacientes que têm 4 para cima, a gente já orienta e já referencia esses pacientes para o centro de hemodinâmica para fazer um CAT o quanto antes. CAT, aqui eu estou falando, é o quê? Estudar essa artéria. Não significa que necessariamente ele vai angioplastar. Angioplastar é o fato de abrir essa artéria. Mas, paciente que tem infarto sem supra ou angina instável e for um risco intermediário ou alto, é indicativo nas próximas horas a gente investigar de forma invasiva essa coronária e avaliar se esse paciente precisa de intervenção ou não. Lembrando, gente, que antes disso tudo a gente já fez o quê? Já antiagregou, já fez morfina, já fez oxigênio, já fez todo o manejo clínico desse paciente. Aqui uma outra forma, né, da gente ver estratificar esse risco, que é através do GRACE Score. Então ele é um pouco mais complexo, precisa de
de exames laboratoriais, então demora um pouco mais, mas é uma forma também da gente estratificar o risco entre baixo, intermediário ou alto, mas a gente vai analisar algumas variáveis um pouco diferentes. Aqui, por exemplo, entra frequência cardíaca, aqui entra pressão sistólica, creatinina, classificação de KILP, se há parada cardiorrespiratória na admissão ou não, e o resto é um pouco parecido. Então, depende do serviço onde você vai trabalhar, você vai utilizar uma escala de risco ou outra. Tá? Angina instável de alto risco, a gente tem que lembrar de fazer o AS, clopidogrel, e os inibidores da glicoproteína 2B3A é também interessante que sejam feitos. E os anticoagulantes a gente vai determinar se heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. Angina instável, né, ou infarto sem supra, a gente, né, a gente vai buscar antiagregação e anticoagulação, e nos centros onde que a gente tem coronariografia, né, o CAT, a gente faz a mesma coisa e leva eles para o CAT. Gente, eu acho que era isso. A mensagem que a gente quer deixar aqui é justamente focar no sintoma cardinal, que é a dor torácica, investe um tempo e caracteriza bem essa dor torácica, tenta fazer o eletrocardiograma em até 10 minutos. A partir daí a gente já consegue fechar se é síndrome coronariana aguda com supra de ST, e aí a gente já sabe qual é a conduta. Se não tiver supra nem BRE, aí a gente desce mais um degrau e vamos partir para quem? Para troponina. Troponina sendo positiva, a gente está diante de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Troponina sendo negativa, a gente está diante de uma angina instável. E aí, vocês corram atrás de fazer o manejo inicial desse paciente, sempre numa sala de emergência, sempre com acesso venoso, sempre com monitorização, e dependendo de qual desses 3 diagnósticos, a gente vai tentar determinar qual vai ser a melhor conduta. O último recado é, quando a gente está diante de uma síndrome coronariana aguda, a gente tem que lembrar que o quanto antes a gente tem que abrir essa artéria se ela tiver com esse fluxo interrompido. E aí a gente vai pensar em quais estratégias que a gente tem disponível no nosso serviço e no nosso fluxograma de atendimento de cada local. Muito obrigado pela oportunidade, reforçando aí qualquer dúvida, qualquer opinião, estamos à sua disposição, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando, e a gente vai tentar, pelo menos nos próximos dias aí, estar alimentando o canal do YouTube aí com mais aulas para vocês continuarem na ativa. Grande abraço, fiquem com Deus.